Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, primeiramente, hoje aqui, dia 4 de novembro de 2019, né, às 12h29 da tarde aqui em Los Angeles, na Califórnia. Aí no Brasil já são 4h29 da tarde, né? Então, muito obrigado a todos aí que estão se inscrevendo no canal. Aqui agora nós temos 371 inscritos. Nós temos exatamente alguns pumps aí nos últimos dias aí de inscritos, né? Muito obrigado a vocês aí que estão atrás de conhecimento e atrás de entender um pouco mais sobre este mercado, né? E como o preço do Bitcoin aqui no caso a gente pode extrair algum valor. Então, vocês sabem que aqui no canal a gente não perde tempo com nada, eu venho direto aqui pro Coinmarket, quero fazer aquele refresh live especial aqui com vocês, né? Eu dou o maior valor e vocês também. E a gente vem aqui a perceber que o cap total de todas as criptomoedas, incluindo o Bitcoin, está com cerca de 250 bilhões de dólares, né? Quase 251 bilhões. E aí o volume está com cerca de 83 bilhões. Opa! Nas últimas 24 horas. Então a gente tem que entender o que? Que o volume já deu uma crescida de ontem para hoje. E já já a gente vai interpretar isso aqui no gráfico. Então, se você quiser ficar atento aí, já fica ligado aí no vídeo. E aí o domínio do Bitcoin aqui agora com cerca de 67,5%, ainda mantendo essa faixa aí, bem interessante, né, a gente vê. E o cap total somente do Bitcoin com cerca de 169 bilhões. Então, a gente está nesse spread aí entre os 165 e 170 bilhões aí nos últimos dias, né? Então, o preço agora do ativo aqui sendo negociado no CoinMarketCap com cerca de 9.395 dólares e uma alta de 1,98% nas últimas 24 horas. A gente vem direto aqui para o gráfico para poder perceber e ver, né, o que é que está acontecendo na movimentação do preço do ativo. E aí, para você que está chegando agora, aqui a gente pode perceber que aqui a gente tem toda a movimentação do preço do Bitcoin no gráfico diário desde julho de 2010, né, onde a gente começou aqui embaixo e agora a gente está aqui em cima, né? Então, eu sempre gosto de mostrar isso aqui para os novos inscritos do canal e as pessoas que estão chegando. E quem é inscrito também sempre está com essa visão, né, de longo prazo, né? Porque o longo prazo realmente ele é bem mais lucrativo do que ficar procurando aí moeda no trilho do trem, né? Um trade e tome cuidado aí com o negócio de alavancagem, leverage, né, que o pessoal tá tradando aí muito. Tem várias corretoras aí agora que oferecem serviço de alavancagem. Tome cuidado com isso aí, pessoal. Isso é perigoso demais. Então, começando aqui a análise aqui, né, vamos nessa aqui em repercutir o movimento do ativo aqui que ele está tendo e a gente tem que ver o que é que está acontecendo. Primeiramente aqui, depois desse movimento que a gente teve aqui alto e forte, né, a gente viu que o volume começou a cair, né? O volume estava bem aqui nessa faixa e ele começou a cair, 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 até que chegamos hoje aqui e o gráfico de hoje ainda não fechou o candle, né? Ele ainda não fechou o dia, né? Então assim, a gente tem que esperar um fechamento desse candle para a gente ver até onde esse volume vai, porque hoje é a sequência de quedas no volume foi interrompida, mas ainda não foi um volume assim que foi destoante, né, com os volumes anteriores, né? O que eu quero dizer é candles como esse aqui, por exemplo. A gente não viu um volume na compra ainda desse volume aqui, ainda, entendeu? Mas assim, a gente já teve um movimento que barrou aqui, ó. Você pode ver claramente aqui nessa região que esse candle de hoje, ele já é maior do que os candles desses últimos dois candles anteriores, né? Então isso já não acontecia há um bom tempo, né? Alguns dias já que um candle de volume na compra não era maior do que os dias anteriores. E aí a gente está tendo uma movimentação no preço do ativo aqui, onde ele está
rompendo aqui, né? Exatamente agora nesse momento, querendo romper no caso, porque a gente tem que aguardar o fechamento do candle para fazer um teste aqui do fractal de 100 períodos. Ele rompeu aqui a nossa linha de tendência de baixa que a gente tem traçado aqui, e eu venho com ela desenhada aqui com vocês aqui já há alguns dias. E aí a gente parece que está conseguindo realmente suporte aqui na região do fractal de 200 períodos, né, que é esse amarelo aqui, a média móvel de 200 períodos, que está nos 9.116 dólares. E estamos querendo ir buscar o fractal de 100 períodos para ver se a gente consegue assim romper ele de vez, né? Que é ele que tem quem tem dado maior resistência, né? No caso aqui ao preço do Bitcoin, né? Então, onde é que está o fractal de 100 períodos, cara? O fractal de 100 períodos está aqui em cima. Qual o preço? O preço dele está nos 9.593 dólares. Ou seja, a gente tem que ver se esse candle de hoje aqui, que já está nos 4.776 dólares, mais ou menos aqui por volta aqui nessa região, se ele vai conseguir fechar acima desse fractal, ou pelo menos acima dessa linha de tendência de baixa que a gente já tem aqui desde quando a gente teve esse blow off top, né? Que é quando a gente encontrou o topo desse movimento parabólico e estrondoso, né? A gente encontrou esse topo e aqui é o chamado blow off top em inglês, né? É quando explode o topo aqui e começa a queda e períodos de realização mais fortes, né? Então a gente pode sim estar indo mudar essa trajetória, né? Dessa tendência de baixa aqui, que a gente vem desde quase que os 14 mil dólares, até se a gente conseguir ficar mantendo o preço, né, no caso aqui o Bitcoin, conseguir ficar mantendo o preço acima desse patamar aqui dos 9.400 dólares. Né? Se a gente conseguir achar aí nessa região dos 9.400 dólares um suporte, né, e porque uma vez que a resistência é rompida, né, a resistência aqui que foi rompida, né, ela se torna suporte, né, a gente tem que testar ela aqui como suporte, para vir testar o fractal aqui de 100 períodos, e quem sabe tá batendo aqui na cabeça dele para buscar novos patamares. Mais ou menos é assim o desenho que eu quero mostrar para vocês, mas não quer dizer que vai ser assim, pessoal. Quero só que vocês entendam que isso é uma das coisas que pode acontecer, né? No sentido bearish, a gente tem que ver que aqui nessa região do fractal de 100 períodos, ele tem resistido bastante à movimentação do preço, né? Não por pouco, né? Porque a gente teve muita movimentação nessa região aqui, nessa faixa. Foi uma faixa que eu vou selecionar aqui agora a live com vocês, para fazer um retângulo aqui para a gente acompanhar esse retângulo e tentar extrair algum valor dele. Então assim, eu vou colocar aqui a faixa do retângulo e aí depois eu mudo a cor aqui direitinho para poder a gente interpretar, né? Então a faixa do retângulo é justamente essa daqui, ó. A gente agora está negociando dentro do retângulo. Então é uma coisa bem bullish que a gente pode ter, né? Tendo em vista que esse retângulo azul aqui que eu acabei de traçar, ele é a caixa que a gente tem que ter noção, porque o que aqui nessa região aqui anterior, foram regiões de fundo, né? Onde o preço conseguiu bastante suporte, né, nesse movimento de queda, né? A gente teve um movimento de queda aqui, ele conseguiu suporte e voltou, chegou lá em cima no topo, foi acusado, chegou aqui embaixo de novo, conseguiu suporte, voltou, foi barrado pelos próprios fractais, quando perdeu aqui o fractal maior aqui de 100 períodos,
bomba para baixo, chegou no 200 períodos. Quando perdeu aqui de 200 períodos, a gente chegou aqui a estar testando quase a região de 305 períodos. A região de 305 períodos achou suporte, jogou a gente aqui para testar novamente o fractal de 100 períodos, onde a gente rompeu aqui nessa região aqui, né? Então, esses meus desenhos aí são meu doido aí. Eu queria que vocês dessem a opinião aí nos comentários. Dissesse aí se você acha interessante esse desenho, se você acompanha, se você gosta dessa historinha que eu conto aí com o preço, o que aconteceu e tal, os fractais. Comenta aí, galera. Fala aí alguma coisa aí. A galera pediu para eu também comentar sobre a Raven, né, que está chegando aí. Então, o que acontece é que a cada 220 mil bitcoins que são minerados na rede do Bitcoin, acontece um processo chamado halving, né? Esse processo ele demora cerca de 4 anos para poder esses 220 mil bitcoins serem minerados. Então, assim, eles não precisam ser 4 anos exatos. A rede só exige que sejam minerados 220 mil bitcoins, né? Então, esse processo agora dessa vez vai ser mais ou menos em maio. Em maio, eu acredito. Não, em março ou maio, eu não sei agora direito. De cabeça aqui, agora eu não sei direito. Quando é que vai ser? O que é que o pessoal espera? O pessoal espera que quando vier a halving, como vai cair a recompensa da mineração, né, dos mineradores, né, ela vai cair de 12,25 para 6 alguma coisa aí, pouquinha, e eu também vou confirmar depois com vocês. A gente vai ter uma inflação no Bitcoin menor do que a dos bancos centrais americanos e europeus. Pela primeira vez na história, né? A taxa de inflação básica desses bancos centrais é cerca de 2% ao ano. E, e, e o Bitcoin vai tá com a taxa de inflação de cerca de 1,8% ao ano. Então essa vai ser a primeira vez que o Bitcoin também vai ter a inflação menor do que os próprios dólar americano e o euro europeu, né? Então, muito interessante a gente ver isso. Então, não por conta de mais o preço do ativo está sendo elevado, né? Cada vez mais, cada ano que passa, a gente sabe que o fundo que ele faz é menor do que o do ano anterior, né? Então, se a gente vier aqui, por exemplo, pro gráfico mensal, a gente consegue ver aqui bem rápido que os fundos são sempre maiores do que os fundos anteriores, né? E é isso que define uma tendência, né? Aqui é um fundo aqui, aí ele veio para cá, fez outro fundo aqui, aí ele veio para cá, fez outro fundo aqui, aí fez outro fundo aqui, aí fez outro fundo aqui agora por enquanto, né? E agora está fazendo um novo fundo aqui nessa região por enquanto. Então, a gente sabe que esse processo da Raven, ele tem muito impacto, né? Vou voltar aqui para o gráfico diário. Ele tem muito impacto no ativo, no Bitcoin, né? Por ele transformar o ativo uma moeda deflacionária, né? No caso, ele vai aumentando o valor com o passar do tempo e não diminuindo, né? Como todas as outras moedas que a gente tem no mercado aí disponível, né? O dólar, o euro, o real da gente aí no Brasil, enfim. Então, o que eu acredito que vai acontecer é que até a Raven a gente pode ter um movimento lateralizado, um pouco de alta até, tá ligado? Tentando negociar entre esses patamares aqui de 14 mil dólares e 7 mil dólares aqui. E depois da Raven a gente pode ter uma queda, porque o pessoal pensou que chegou a Raven e pronto, não sei o que. Só que assim, vamos deixar o tempo acontecer também, pessoal, porque as coisas demandam de tempo, entendeu? Então é por isso que você tem que ir criando uma carteira e aproveitar momentos onde os fractais indicam ser momentos interessantes de compra, né? Por exemplo, quando o preço chega perto, né, do fractal 610, testa ele
por cima como suporte e consegue, né, uma força muito violenta. Então a gente tem que realmente aguardar aí para ver o que é que vai acontecer nos próximos momentos, né? E vamos voltar aqui agora para a análise aí, desculpa aí, só queria comentar um pouco sobre a Rave também, pessoal, porque teve gente aí no canal aí que pediu nos vídeos anteriores aí, então se ficou alguma dúvida aí também já deixa aí no comentário que aí eu passo um videozinho melhor, mais explicado um pouco sobre a Rave também, falando com detalhes um pouco mais técnicos e umas coisas mais fundamentalistas sobre o ativo também, que vale a pena às vezes também. Então, a gente está vendo aqui que o preço está se mantendo aqui nos 9.480 mais ou menos aqui agora. E bastante interessante essa movimentação do gráfico diário de hoje. Agora vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 4 horas para a gente ver o que é que está acontecendo. Eu vou só dar uma recuada aqui para a gente analisar aqui, ele calcular todos os fractais que a gente precisa, né? E aí uma coisa interessante que eu vim perceber aqui nas análises que eu estava fazendo, pessoal, era justamente esse fractal de 1.200 períodos aqui no gráfico de 4 horas. Né? Vocês podem ver que é uma linha um fractal gigantesco, né, pessoal? Então, eu não tinha reparado para poder falar isso para vocês antes, mas aí eu voltei aqui fiquei analisando aqui em casa mesmo e tal, e percebi que realmente é um fractal bastante importante que foi rompido aqui nessa região, né, no gráfico de 4 horas. E aí a gente teve todo esse movimento aqui, onde a gente tentava subir, não conseguia, tentava subir, não conseguia, foi jogado para baixo aqui, e depois conseguimos bastante suporte, e aí voltamos a negociar acima dele, né, desse fractal vermelho, que é o de 1.200 períodos. Então a gente está conseguindo bastante suporte nele, e estamos cada vez mais próximo aqui do fractal 610, que agora aqui no gráfico de 4 horas está nos 9.582 dólares, mais ou menos naquele outro patamar que eu falei no gráfico diário também, sendo que lá é no fractal de 100 períodos. Então, muito interessante a gente ver esse rompimento dessa retinha aqui, vamos ver se o candle confirma, né, esse fechamento aqui, pelo menos no gráfico de 4 horas, para poder dar alguns indicadores aí mais para frente. Então com isso aí, pessoal, eu termino aí a análise de hoje. 371 inscritos, muito obrigado a todos aí. Vamos ver se a gente consegue bater esses 400 aí, pelo menos antes do final do ano aí, quem sabe, sei lá, do mês. E tamo junto, galera. Tamo junto aí, o que precisar, manda bala aí no comentário. Se curtiu a análise aí, deixa o like, aperta o sino aí para receber as notificações e se inscreve no canal. Um abraço a todos, tamo junto, o mundo é de quem investe. E valeu.